Bom, vamos voltando então, pessoal. Ainda ouvindo The Doors, Break On Through. Bom, vamos falar agora do problema de corte. Deixa eu só pausar o vídeo aqui. Então, o problema de corte é o seguinte: uma comprimento é, né, esse rolão aqui, quantos metros tem, né? Aí, esses rolos, posteriormente, eles serão cortados para produzir rolos menores, de vários comprimentos, tá bom? Então, você fala, eu vou fazer um rolo aqui de 3 metros, né? Aí, então, você não vai precisar de um rolo gigante igual esse, né? Então, você vai cortar um pedaço desse papel e vai colocar no outro rolo de 3 metros. Aí, isso de acordo com a encomenda que você recebeu aí dos teus clientes, né? Então, o cara fala, eu quero 10 rolos de 5 metros cada. Eu quero 100 rolos de 20 metros cada. É isso aí, tá bom? Então, seja M o número de diferentes comprimentos encomendados, tá bom? Então, você pegou todas as tuas encomendas, aí falou, tem encomendas de rolos de 10 metros, rolo de 5, rolos de 7. Quantos eu preciso fabricar de cada um desses tamanhos, né? Então, para cada um desses tamanhos diferentes aí, de 1 a M, o BI vai ser a quantidade e o WI vai ser o comprimento, tá bom? Então você fala, eu vou precisar produzir BI rolos de comprimento WI, tá bom? E o produzir que eu falo é cortar desses rolos de comprimento W maiúsculo aqui. Tá bom? A tua produção ela vem só com rolos de tamanho W, aqui de comprimento W, e aí você corta aí os rolos menores a partir desses rolos de tamanho W. Por exemplo, tá? Imagina que você teve aí uma encomenda de 2 rolos de 3 centímetros e 3 rolos de 2 centímetros. E imagina que o teu rolo grande aqui, ó, esse brancão aí, ele tem 6 centímetros, tá bom? Então eu poderia fazer assim, né? Cortar um de 3 centímetros e um de 2 aqui, de um rolo aqui. Aí do outro rolo, de novo, pegar um de 3 e um de 2. E aí do terceiro rolo, pegar um de 2. Tá bom? Isso por quê, né? Porque qual que é a questão toda aqui, né? É que conforme eu vou cortando do rolo grande lá, em algum momento vai sobrar um pedaço pequeno que eu não vou poder aproveitar, né? Então nesse caso aqui, ó, esse pedaço de 1 centímetro eu não posso aproveitar desse rolo, porque eu não tenho nenhuma encomenda de 1 centímetro ou menos, né? Então sobrou esse 1 centímetro daqui desse rolo. Aí de novo sobrou mais 1 centímetro desse rolo, então joguei fora aqui 2 centímetros. E aí depois esse terceiro rolo, e aí sobrou aqui 4 centímetros desse outro rolo, tá bom? E aí, na minha função objetivo, eu só quero computar aqui quantos rolos eu gastei para atender a minha encomenda. Então, eu usei 3 rolos. Tudo bem que sobrou aqui um pedação, né, que eu poderia usar, talvez em outras encomendas, mas não é isso que eu quero olhar agora. Eu só quero olhar quantos rolos eu vou gastar para satisfazer a minha encomenda atual. Então, nessa solução, eu gastei 3 rolos. Mas tinha uma solução melhor, né? Eu poderia colocar 3 rolos, os 2 de 3 centímetros cortar no mesmo rolo, que aí eu ia aproveitar o rolo todo, né? Não ia desperdiçar nada. E depois pegar os de 2 centímetros, os 3, né? E também cortar do mesmo rolo, que também ia dar 6, e aí não ia sobrar nada, né? E aí eu não ia precisar usar esse terceiro rolo. Então nessa solução eu gastei 2 rolos só. Nessa aqui eu gastei 3, tá bom? Então, o nosso problema é justamente minimizar a quantidade de rolos que a gente vai usar para atender as nossas encomendas. Beleza? Bom, um primeiro modelo aqui, ó, uma primeira formulação. Essa formulação ela precisa de um número P, que é um limitante superior no número de rolos necessários, tá bom? Então, aqui no caso, ó,
eu poderia ter chutado 3 aqui no começo, né? Falar, eu acho que, tipo, com três rolos eu dou conta. Pode ser que eu consiga com menos. Mais que isso não precisa. Então eu poderia ter chutado 3 aqui nesse P. Tá? É um chute que você tem que dar. Um chute poderia ser 5 também, né? Porque aí eu sei que se eu fosse colocar cada encomenda em um rolo separado, eu ia gastar 5 rolos. Então eu poderia ter chutado 5 aqui no P, tá bom? Então de algum jeito você tem que ter um chute inicial aí de um número máximo de rolos que você vai gastar. Você poderia rodar alguma heurística, né? Vamos supor que eu rodei uma heurística e encontrou essa solução aqui usando 3 rolos. Então eu chuto 3 aqui no P, tá bom? O meu modelo precisa disso, tá? Aí, por quê, né? Eu já vou explicar aqui logo mais. O W, como eu tinha falado antes, é o comprimento do rolo. E aí o BI, WI são as encomendas, né? Então, BI é a quantidade de rolos de comprimento WI que eu preciso cortar, certo? Aí, agora, as variáveis, né? Eu vou ter dois vetores aí de variáveis, né? O vetor Y, né? O Z vai ser uma matriz, na verdade. O Y vai ser variável binária, e aí eu vou associar uma dessa, né, binária, a cada rolo. Então, a cada um daqueles P rolos lá. Né? Então, se eu tinha 3 aqui, ó, eu vou ter um Y1 desse rolo 1, Y2 desse rolo 2 e Y3 do rolo 3. Tá bom? E qual que vai ser a interpretação da variável? Vai ser 1 se eu uso aquele rolo na solução e 0 caso contrário. Então, nessa solução, Y1 é 1, Y2 é 2, Y2 é 1, Y3 é 1. Nessa outra solução, Y1 é 1, Y2 é 1, Y3 é 0. Beleza? E aí depois eu vou ter uma variável Z, tá? Que é para cada encomenda, para cada rolo, né? Que aí o Z e J vai ser a quantidade de rolos menores lá, das encomendas do tipo I, que serão cortadas do rolo J, tá? Então aqui no caso, ó, se a nossa... Deixa eu ver aqui. Vamos voltar para cá. Vamos dizer que a nossa primeira encomenda é a encomenda de 3 centímetros e a segunda é a de 2, tá? Então eu sei que da primeira encomenda, que é de 3, eu preciso fazer 2. E aí a segunda, que é de 2 centímetros, eu preciso fazer 3, certo? Então B1 é igual a 2 e W1 é igual a 3. B2 é igual a 3 e W2 é igual a 2, certo? W2 é o comprimento e o B2 é a quantidade. Beleza. Aí, ó, nessa solução, então, eu sei que do rolo 1 eu estou pegando uma unidade da primeira encomenda e uma unidade da segunda. Então, o Z1 é 1 e o Z1 2 é 1, certo? Então, o Z1 é do rolo 1, aí Z1 é a encomenda 1 no rolo 1. Quantas unidades eu tenho? Uma. Então o valor dessa variável vai ser 1. Certo? Então aqui, vamos pegar aqui da outra solução. Ó. A encomenda 1 eu disse que era de 2 centímetros. Né? Então Z1, ou seja, do rolo 1, Z1 da encomenda 1 é igual a 0. Eu não tenho ninguém da encomenda 1 no rolo 1. Né? Z2 é 3, porque eu tenho 3 rolos da encomenda 1 no rolo 2, certo? Então, Z2, 1 vai ser 3. Z1, 2 vai ser 2, porque eu tenho 2 da encomenda 2 sendo cortados do rolo 1, certo? Então, beleza. Aí, ó, qual é a função objetivo, então? Eu quero minimizar a quantidade de rolos que eu vou usar. Então, eu minimizo a somatória dos Y, certo? Que o Y é 1 se eu uso o rolo... O YJ, né, é 1 se eu uso o rolo J. Então, essa soma vai me dar quantos rolos eu estou usando. Né? E é isso que eu quero minimizar. Só que eu só posso colocar... Porque agora eu preciso ligar aqui as variáveis... Eu preciso linkar, né, as variáveis
Z com Y, certo? Eu só posso colocar de fato uma encomenda lá dentro de um rolo quando o rolo for usado, né? E eu também não posso estourar a capacidade do rolo. Então essa primeira restrição, ela está cuidando dessas duas coisas. Ela está dizendo para mim que se o YJ for 0, então eu não posso colocar nada no rolo J, né? Porque aí o somatório aqui, ó, desse lado esquerdo aqui, que ele está pegando, né, para todas as encomendas M, aí eu pego o comprimento de cada rolo I e multiplico se esse rolo I está sendo cortado, quantas quantidades dele, né? O Z não é binário, tá? O Z é uma variável inteira, mas não binária, que ela indica a quantidade, tá? Então eu vou pegar, se for 3 rolos do tipo I que estão sendo cortados da encomenda I, vou chamar da encomenda I. Então são 3 rolos da encomenda I cortados do rolão lá J, então eu teria que fazer 3 vezes o comprimento da encomenda I, que é o WI. Aí daria 9, né? E aí isso não pode ultrapassar a capacidade lá do rolo, tá bom? Isso, tipo, eu tô pegando uma encomenda, mas isso tem que valer para todas as encomendas, né? Então aqui no caso eu peguei uma de um mais uma então eu somaria 3 com 2 menor ou igual a 6. Né? 3 com 3 menor ou igual a 6. 2 mais 2 mais 2 menor ou igual a 6. Né? Então é isso que a restrição me diz. Isso quando o YJ é 1. Né? Então se o YJ for 1, aí a restrição é a restrição de capacidade. Se o YJ for 0, significa que eu não posso colocar ninguém nesse rolo, tá bom? Não vou cortar nada desse rolo porque ele não está sendo usado. Beleza? Aí aqui, ó, essa segunda restrição. Agora é a restrição que me obriga, né? Porque se eu tivesse só essas duas restrições aqui de cima, o que eu ia fazer? Eu ia botar 0 em tudo, né? Eu ia botar 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Minimizou, né? Estou com 0 na função objetivo e satisfiz essa restrição. Então eu preciso ter uma restrição que me obriga a atender as demandas, né? Então, ou seja, quando eu pegar uma encomenda I, eu tenho que somar em todos os rolos J e tenho que ver as quantidades somadas lá que eu coloquei dessa encomenda I em todos os rolos, e isso tem que dar BI, tá bom? Poderia ser igual, tá? Poderia ter colocado com igual. Eu estou colocando com maior igual porque, tipo, como é minimização, ele só vai satisfazer isso aqui com igualdade, né? Ele não vai colocar mais do que o que foi encomendado, sendo que isso vai ter um custo aqui na função objetivo, né? Mas na verdade poderia até acontecer, né? Porque nesse caso aqui, por exemplo, ó, nessa solução não dá. Mas, tipo, nessa solução eu poderia colocar mais um aqui, ó. De 2 ou de 3 centímetros, que não mudaria nada na função objetivo, né? Mas tá bom, eu poderia pôr igual aqui, tá? Eu botei maior igual porque não vai afetar a função objetivo. Certo, pessoal? Deu para sacar o modelo? O modelo tranquilo, né? Quem não sacou, volta aí, pensa mais um pouco, volta o vídeo, vê a explicação de novo. Modelo bem tranquilo. Aí, agora o foco da nossa aula de hoje, né? Esse modelo é bom? O modelo é bom? Resposta, né? Em muitos casos, o limitante obtido através da relaxação linear está muito longe do valor ótimo. Por exemplo, se eu tiver, estou falando desse modelo, tá? Se eu tiver a capacidade do rolo grande lá de 5, aí eu tenho a encomenda, né? Do item, eu tenho uma encomenda só, de um item só, né? E aí ele tem tamanho 3 e eu quero 1000 desse cara. Então eu preciso de 1000 rolinhos de comprimento 3. E o meu rolo grande lá tem capacidade 5. Né? Quando eu for resolver a relaxação linear disso aqui, vai dar 600. Tá? Que vai ser justamente 1000 vezes 3 dividido por 5. Tá? Ele vai pegar aqui, porque na relaxação linear, o que acontece? Ele nunca vai deixar sobrar nada. Né? Ele vai colocar uma fração, né? Ele fala assim, vamos supor, se eu tivesse uma encomenda aqui de 6, tá? Se eu tivesse uma encomenda de 6 junto dessas aqui, né? Eu poderia botar esse 6 aqui e eu ia gastar 3,
né? E isso com solução inteira. Mas com solução fracionária, eu poderia pegar dos 6, eu ia pegar 4 aqui, ia pegar um daqui, eu ia pegar então tipo um sexto aqui, mais um sexto aqui e mais 4 sextos, que costuma ser 2/3 daqui. Então, tipo, sabe? Ou seja, em solução fracionária, para mim, tanto faz eu pegar esse rolo de 6 e colocar aqui ou colocar ele quebrado aqui. Entendeu? Então, na solução fracionária, é isso que ele vai fazer. Nunca vai sobrar, nunca vai ter sobra. Aqui no nosso caso, coincidentemente, não vai sobrar nada mesmo na solução inteira ótima. Mas, tipo, nem sempre acontece isso, né? Muitas vezes você vai ter sobras lá, não tem como. Tipo, esse aqui é um exemplo trágico, né? Porque eu vou ter que... A solução ótima é 1000, né? Porque, tipo, eu não consigo aproveitar. Eu vou cortar 3, aí vai sobrar 2 lá do rolo, que tem tamanho 5, e esses 2 eu não consigo fazer nada, porque eu não tenho encomenda de tamanho 2. Então eu vou gastar 1000 rolos, e não 600. Né? Só que a relaxação linear está falando para mim que ela está me dando um limitante inferior, né? Ela vai falar assim, você vai gastar pelo menos 600 rolos. Mas na verdade eu sei que eu vou gastar 1000, né? E esse limitante é o que a gente brinca chamando de even my dog knows, né? Até meu cachorro sabe. Que é o que, né? Se eu somar os tamanhos aí de todas as minhas encomendas e dividir por W, eu sei que o ótimo vai ser pelo menos isso, né? Porque essa aqui é a conta de eu pegar e recortar lá de qualquer jeito para que não sobre nada, né? Eu pegar e falar, eu vou como se eu conseguisse encaixar perfeitamente, aproveitar 100% dos rolos. Quantos rolos eu ia gastar? Essa quantidade aqui, ó. Tá? E isso é justamente o valor da relaxação linear desse modelo. Ou seja, em que esse modelo está me ajudando? Resposta, em nada. Não está me ajudando em nada. Por quê? Porque tipo, a solução que eu vou encontrar para ele é uma solução que eu sei fazer aqui. Não preciso montar esse programa linear, chamar o solver. Eu sei fazer isso aqui. Né? Então, ou seja, esse modelo não é bom. Tá? Eu não estou nem comparando ele com outros modelos. Eu só estou te mostrando que ele te dá um limitante que é fraco e que você consegue calcular de boa, sem precisar muito esforço, né? Basta você somar lá todas as suas demandas lá e dividir pelo tamanho do rolo lá, né? Certo? Então, ou seja, é um tipo de formulação ruim, porque tipo, não te dá bons limitantes, tá bom? Eu tinha falado para vocês aqui, né, aqui, né, de um modelo ideal ser o fecho convexo e tal. Uma consequência disso é que quando o teu modelo não é o fecho convexo das soluções inteiras, mas ele se aproxima bastante disso, então quando você resolver a relaxação linear, o ponto ótimo dela vai estar próximo do ponto inteiro, entendeu? Que é isso que a gente quer. A gente quer que o valor da relaxação linear seja próximo do valor inteiro. Tá? Então, no fundo é isso que a gente quer. Tá? E aqui no caso, eu não estou entrando nos méritos aqui de qual é o fecho convexo, de blá blá blá. Eu só estou mostrando que assim, o ótimo da relaxação linear é muito longe do ótimo do inteiro e é um valor trivial que eu consigo calcular sem precisar nem montar modelo nenhum. Né? Basta eu fazer uma conta simples. Ou seja, o modelo meio que não serve para nada. Tá bom? Então esse é um modelo bem ruim. Tá? Então, ou seja, quando a gente está trabalhando com programação inteira, não basta você fazer um modelo correto. Entendeu? Eu fiz um modelo correto. Mas pode ser que isso não te ajude em nada, entendeu? Até assim, falando do ponto de vista prático, hoje em dia, os solvers, eles já têm tantos recursos que, tipo, mesmo um modelo ruim desse aqui, você entrega na mão do solver e o solver consegue melhorar o modelo para você. Então o solver vai fazer pré-solver, ele vai colocar umas inequações aí para fortalecer mais o modelo, né? Então o solver vai conseguir melhorar esse modelo para você, tá? Mas, enfim, o modelo só, então, ou seja, você só vai conseguir algum resultado prático satisfatório se o solver
for bom o suficiente para, mesmo pegando um modelo ruim, ele conseguir obter alguma coisa, tá bom? Mas a rigor, assim, tipo, você está entregando para o solver um modelo muito ruim, né? Então, ou seja, não basta simplesmente a gente fazer modelos corretos. A gente tem que tentar fazer modelos bons, tá bom? E a gente consegue fazer isso com experiência, né? Conforme a gente vai tendo experiência, a gente também aprende a identificar essas coisas, né? Olhar para o modelo e falar, esse modelo aqui não está legal, né? Agora deixa eu mostrar um outro modelo alternativo aqui para esse problema, né? Imagina o seguinte agora. Esse conjunto S torto aqui, ó, é o conjunto de padrões de corte que cabem dentro de um rolo, tá? Então, por exemplo, ó, isso aqui é um padrão de corte, ó, são três encomendas lá de 2 centímetros cortadas dentro de um rolo de 6 centímetros. Então, é um padrão válido que eu poderia usar. Esse aqui é um outro padrão válido, 2 rolos de 3 centímetros cortados dentro de um de 6, padrão válido. Esse aqui é um outro padrão válido, ó, um rolo de 2 centímetros cortado dentro de um de 6. Então, poderia precisar usar um padrão desse lá na minha solução. Outro padrão válido, um de 2 e um de 3 cortados dentro de um de 6. Então, outro padrão válido, tá bom? Então, imagina esse conjunto S que contém todos os padrões possíveis que são válidos, ou seja, que respeitam a capacidade do rolo, né? Então, aqui eu não listei todos, porque tipo, poderia ter um com 2 de 2 centímetros, né? Eu coloquei com 1, coloquei com 3 e não coloquei com 2. Então, teria que ter um com 2 aqui. Eu poderia colocar eu coloquei um de 2 sozinho, né? Poderia ter colocado um de 3 sozinho, né? Acho que aí agora, contando com esses que eu falei, eu acho que tem todos, né? Tem todos de 1, né? Que é o 2 sozinho, o 3 sozinho. Tem todos de 2, que é tipo o 2 do 3, 1 do 3 e 1 do 2, e 2 de 2, né? E todos de 3, que é o de 3 é só esse aqui. Então tem todos, né? Então, ou seja, imagina aí que você vai, como se você fosse enumerar todos os padrões possíveis, tá? Esse é o conjunto S, torto, beleza? O tamanho dele pode ser exponencial, tá? No tamanho da entrada original do teu problema. Então, esse conjunto aí é imenso, tá? Falando assim em termos gerais, né? E aí, ó, só para a gente entender a representação disso, ó, o Szinho, que é cada vetor S que está dentro desse conjunto S torto, ele vai ter o número de encomendas lá daquele tamanho dentro do rolo. Então, por exemplo, aqui a encomenda 1 é a de 2 centímetros e a encomenda 2 é a de 3 centímetros. Então, não, é o contrário. A encomenda 1 é a de 3 e a 2 é a de 2. Né? Então, no primeiro padrão, eu tenho 0 da de 3 centímetros e tenho 3 da de 2 centímetros. Então, 0,3 representa esse padrão aqui. Esse outro, ó, ele tem 0 do tipo 2, que é o de 2 centímetros, né? E ele tem 2 do de 3 centímetros. Então, 2,0 é esse padrão aqui, ó. 0,1 é esse padrão aqui, ó. Tem 0 do de 3 e 1 do de 2. 1 é esse padrão aqui, ó. 1 de cada, certo? Então, esse vetorzinho S, ele representa o padrão desse jeito aqui, tá? Bom, eu vou ter uma variável, então, x associada a cada padrão S, tá? Então, posso ter uma quantidade exponencial de variáveis nesse modelo aqui, tá? E aí, qual que é a minha função objetivo? Bom, eu quero gastar o número mínimo possível de padrões, né? Porque cada padrão é um rolo lá que eu vou gastar. Então, de novo, eu vou minimizar a soma dos x's, certo? Então, agora, só que esse x aqui para mim é usar um padrão, eu não estou dando... Que antes eu fazia assim, né? YJ, eu estou usando o rolo J, né? O XS eu estou usando o padrão S, tá bom? Eu não estou dando um rótulo para o padrão, né? O padrão 1, padrão 2, é o padrão S. Beleza.
Aí, agora, então aqui, ó, nesse modelo, eu estou assumindo que eu tenho padrões, só tenho padrões que respeitam a capacidade do rolo, tá? Então, eu não preciso tratar isso no meu modelo, tá? Então, eu não preciso ter restrição de capacidade nesse modelo, porque eu estou assumindo que eu tenho esse conjunto S aqui, que já são os padrões que satisfazem, né? E aí eu só tenho que decidir quais padrões que eu vou usar, ou não, tá bom? Então, a única coisa que eu preciso colocar aqui no modelo agora, que falta, é colocar a restrição de satisfação da demanda, né? Então, para cada encomenda I, eu tenho que pegar todos os padrões lá, né? Aí, se eu usei o padrão, aí eu tenho que ver quantos da encomenda I ele está usando naquele padrão, né? E aí eu vou somar isso tudo. O total disso vai ser quantas unidades eu fiz daquele cara da encomenda I. E isso tem que ser maior ou igual a BI, certo? Então esse modelo aqui, ele é mais abstrato, vamos dizer assim, né? Do que esse outro aqui, tá? E ele tem um limitante muito melhor, tá? Eu não tenho um exemplo concreto, né? Eu poderia ter dado um exemplo concreto aqui. Quer ver? Deixa eu ver. Eu acho que nesse caso... Deixa eu pensar um pouco aqui antes de falar. Eu não sei. Puxa vida, né? É que eu acho que nesse caso aqui, a solução ótima vai ser 2. E a solução ótima da relaxação linear, tá? Então imagina a relaxação linear aqui, ó. Tá? Mas aqui, ó, o que importa pra gente, acho que era essa instância aqui, né? A relaxação linear dela daria... Porque, tipo, para esse caso aqui, ó, a relaxação linear vai dar 2, né? Mesmo desse modelo bobo aí, a relaxação linear vai dar 2 e o ótimo é 2. Então vai bater, né? Agora, nessa instância aqui, ó, a minha relaxação linear ela vai dar 1000, né? Por que ela vai dar 1000? Porque eu não tenho nenhum padrão que consiga ocupar 100% do rolo, porque eu só tenho um padrão válido aqui. É o padrão que coloca um cara de tamanho 3 aqui no rolo de tamanho 5. É um padrão só que eu tenho, né? E na verdade assim, né? Não é um padrão só, desculpa. É um padrão só, né? Só que... Ah, tá, é que o X não é binário, né? O X eu tinha falado aqui do X, eu esqueci de falar isso, né? O X não é binário, porque eu posso usar o mesmo padrão várias vezes, que é o que vai acontecer nessa instância aqui, ó. Ele só tem um padrão válido, que é colocar um cara de comprimento 3 no rolo de 5, ponto. E aí esse padrão eu vou usar ele 1000 vezes, né? Para atender a minha demanda de 1000 aqui. Vou usar esse padrão 1000 vezes e aí a relaxação linear disso vai dar 1000. Entendeu? Então, ou seja, vai dar o ótimo na relaxação linear. Para essa instância em que o modelo bobo aqui estava dando 600, a relaxação linear. Tá bom? Agora, você pode perguntar para mim assim, tá, mas putz, esse modelo aqui, como que eu monto ele, né? Porque eu tenho que listar todos os padrões. Aí é outra história, né, pessoal? Aí é uma outra história, tá? Porque esse tipo de modelo que tem uma quantidade exponencial de colunas, aí a gente resolve usando geração de colunas, que é uma coisa que a gente não viu aqui ainda no curso e que a gente está prestes a ver. Talvez até na aula que vem, talvez eu fale para vocês disso. A gente chegou a ver quando tem uma quantidade exponencial de restrições, né? Que aí a gente faz com planos de corte, né? A gente vai fazendo lá, resolve o problema da separação, inclui o corte, resolve a relaxação linear, inclui corte, resolve a relaxação linear, inclui corte. Aqui a ideia é basicamente a mesma. A gente vai começar com alguns padrões lá, inicialmente. Aí a gente resolve a relaxação linear e inclui uma nova coluna, né? Vai ser uma variável. Inclui uma nova coluna. É um novo padrão, né? Que não tinha antes. Aí resolve de novo a relaxação linear e inclui um novo padrão que não tinha antes. E vai incluindo até você conseguir resolver o problema, tá?
da forma, encontrar a solução ótima, né? Aí da mesma forma que lá no caso do plano de corte, vocês lembram lá que quando eu resolvo o problema da separação, eu tô falando rapidinho aqui, pessoal, porque depois eu vou falar isso com certeza com mais calma. Mas só para dar um spoiler, tá? Então já estou meio que falando das cenas do próximo capítulo, né? Então lá no plano de corte, o problema da separação a gente resolvia como um problema de otimização. Vocês lembram lá, né? Que aí eu procurava pela inequação mais violada, né? E aí, quando essa inequação mais violada eu achava lá e ela não estava violada, né? Então, tipo, eu podia parar. Então, ou seja, o algoritmo de plano de corte, ele não necessariamente ele precisa incluir todos os cortes. Ele vai incluindo cortes até encontrar a solução ótima. E ele consegue, né, encontrar a solução ótima antes de incluir todos os cortes. E a geração de colunas é a mesma coisa, tá? A gente vai cair num problema que a gente vai chamar de problema de pricing, que é justamente gerar uma nova coluna. Tá? Só que aí quando a gente for encontrar essa nova coluna lá, vai ter um que a gente vai chamar de custo reduzido da coluna, né? A gente quer encontrar a coluna com custo reduzido mínimo. Aí a gente faz isso, se o custo reduzido não for negativo, é porque eu não preciso mais gerar nenhuma coluna. Tá? Tô dando um spoiler aqui, depois vocês vão entender isso aí direito. Mas então, ou seja, o esquema é bem parecido, tá? Eu vou gerando colunas e em algum momento eu consigo falar para você, ó, não preciso gerar colunas mais, mesmo eu não tendo incluído todas as colunas, tá? Então, mesmo eu não tendo gerado todos os padrões, eu consigo resolver esse programa linear aqui, tá bom? Beleza, a questão também é saber se isso dá para ser feito de forma eficiente, né? Porque às vezes o algoritmo que gera uma nova coluna já é um algoritmo que não é muito eficiente, né? Porque às vezes o problema de gerar uma nova coluna é um problema difícil, né? Então, ou seja, mas eu mostrei para vocês aqui um modelo trivial que tipo meio que não me ajuda em nada. Mostrei um modelo aqui que é um bom modelo, mas que tem essa dificuldade prática aí de como resolver, né? Certo? Pessoal, eu acho que por hoje tá bom, tá? Na aula que vem eu continuo aqui, que tem mais coisas. Acho que por hoje tá bom. Não estamos com pressa. Boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.